A Primeira República do Brasil. 41 anos que, nossa, foram muito turbulentos. É uma época de golpes, de poder concentrado na mão de poucos e de muitas, mas muitas revoltas populares que acabaram definindo o rumo do nosso país. Bora mergulhar nessa história para entender como essa era, que nasceu da queda de um império, ajudou a moldar o Brasil que a gente conhece hoje. Então, para a gente entender bem, é importante saber que esse período não foi uma coisa só. Ele teve duas fases, assim, bem diferentes. Primeiro, a gente tem a chamada República da Espada, um período curto em que os militares deram as cartas. Logo depois, começa um domínio bem mais longo, a República Oligárquica, que era controlada pelos grandes fazendeiros, os poderosos do campo. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai acompanhar toda a trajetória dessa república. Vamos começar vendo como ela nasceu, passar pelo comando dos militares e depois mergulhar na engenhosa máquina de poder das oligarquias. Daí, a gente vai ver como essa máquina toda gerou um monte de revoltas e, finalmente, como ela acabou implodindo. Beleza, então vamos lá, para o comecinho de tudo. Como é que uma monarquia que durou décadas simplesmente caiu para dar lugar a uma república? Pois é, muita gente pode pensar que foi uma grande revolução, o povo nas ruas, mas não foi nada disso. Foi uma ação militar, um golpe rápido e bem articulado, que em 15 de novembro de 1889 botou um ponto final no Império e deu início à Primeira República do Brasil. Ok, com a monarquia fora do caminho, quem assumiu o poder foram os militares que lideraram o golpe. Vamos ver como foram esses primeiros anos que ficaram conhecidos como o domínio da espada. Olha, esses primeiros anos foram, assim, na base da força. Os primeiros presidentes eram marechais e governaram com mão de ferro para tentar consolidar o novo regime. Foi um período bem instável. Um deles, o Floriano Peixoto, reprimiu as revoltas com tanta, mas tanta violência que ganhou até um apelido, Marechal de Ferro. Dá para imaginar, né? Só que esse governo militar não durou muito tempo. Depois dessa fase inicial bem turbulenta, o poder saiu das mãos dos soldados e passou para uma elite civil muito, muito específica. E é aí que começa a fase mais longa e talvez a mais famosa da Primeira República. E essa palavra aqui, oligarquia, é a chave para a gente decifrar todo o resto da história. O que isso significa? Basicamente, que o Brasil passou a ser governado por um grupo bem pequeno de gente. E quem eram eles? A elite agrária, os grandes proprietários de terra, os mais ricos e influentes da época. Tá, mas como é que esse grupinho conseguiu se manter no poder por mais de 30 anos? Ah, eles criaram um esquema político que ficou conhecido como a política do café com leite. Era basicamente um acordão entre as elites dos dois estados mais poderosos, São Paulo, o gigante do café, e Minas Gerais, o grande produtor de leite. Eles simplesmente combinavam de se revezar na presidência. Uma vez um paulista, outra vez um mineiro, simples assim. Mas claro, esse acordo feito lá em cima entre São Paulo e Minas só parava de pé porque tinha toda uma máquina de controle funcionando por baixo, nos estados e principalmente nos municípios. Vamos entender como essa engrenagem funcionava. O primeiro pilar dessa máquina era a política dos governadores. Era um grande toma lá, dá cá. O presidente, lá em Brasília, apoiava os governadores dos estados, com verbas, com favores, e, em troca, os governadores garantiam que só deputados e senadores da turma do presidente fossem eleitos. Assim, o presidente tinha o Congresso na mão. E lá na ponta, na base de tudo isso, quem mandava mesmo no dia a dia eram os coronéis. E olha, não eram militares, tá? Eram os grandes fazendeiros, os chefões locais. Eles controlavam tudo na sua região. Eram eles que, na prática, garantiam os votos para os candidatos certos, usando de tudo um pouco. Um favorzinho aqui, uma pressão ali e, se precisasse, até violência. E essa prática de controlar os eleitores ganhou um nome que já diz tudo: voto de cabresto. É um nome forte, né? E era exatamente isso. Como o voto naquela época não era secreto, os coronéis podiam obrigar as pessoas a votarem em quem eles queriam. Era como se levassem o eleitor pelo cabresto até a urna. E para fechar esse sistema com cadeado, mesmo que, por um milagre, algum candidato de oposição conseguisse ser eleito, ainda tinha um último filtro. Uma tal de Comissão de Verificação de Poderes lá no Congresso. O que ela fazia? Simplesmente olhava a lista de eleitos e não diplomava quem não era da panela. O resultado da eleição era basicamente ignorado. Era um sistema à prova de oposição. Bom, um sistema desses montado na base da fraude, da exclusão, do controle,
obviamente não ia trazer paz para o país. Enquanto a elite política trocava favores, a grande maioria da população sofria. E isso transformou o Brasil num verdadeiro barril de pólvora. Mas para além dos esquemas políticos, qual era o verdadeiro custo humano de tudo isso? Como é que viviam as pessoas comuns, principalmente lá no sertão, totalmente abandonadas por esse governo? Olha, essa passagem do livro 15 da Arrechou de Queiroz é de cortar o coração. Ela retrata a seca de 1915 e mostra o nível do desespero. Uma família com tanta fome que decide comer um animal que já encontraram doente só para não morrer de inanição. Esse era o retrato do abandono em muitas partes do Brasil. E claro, esse desespero todo explodiu. Explodiu em revoltas por todo o canto do país. Tivemos a Guerra de Canudos e a do Contestado, grandes conflitos no campo. Tivemos a revolta da vacina no Rio de Janeiro, a revolta da chibata, dos marinheiros contra os castigos corporais, e até dentro do exército surgiram movimentos como o tenentismo, com jovens oficiais pedindo reformas. O país estava, literalmente, pegando fogo. E o curioso é que, no final das contas, essa máquina de poder toda, que parecia indestrutível, não caiu por causa das revoltas populares. Ela quebrou por dentro. As rachaduras apareceram na própria elite que a sustentava. A gota d'água foi a quebra do Pacto do Café com Leite. O presidente da época era Washington Luiz, de São Paulo. Pelo acordo, ele deveria apoiar um candidato de Minas Gerais para ser seu sucessor. Mas ele não fez isso. Ele indicou outro paulista. Aí, a aliança azedou de vez. Essa traição de São Paulo provocou um efeito dominó. Minas Gerais, se sentindo traída, se juntou com outras elites de estados que também estavam descontentes e eles formaram uma chapa de oposição, a Aliança Liberal, com Getúlio Vargas como candidato. Eles foram para a eleição de 1930 e, claro, perderam na fraude de sempre. Só que dessa vez eles não aceitaram o resultado. Vargas e seus aliados alegaram fraude e lideraram um movimento armado que acabou derrubando o governo. Era o fim da Primeira República. E aí a gente para e pensa. A Primeira República, ou República Velha, acabou lá em 1930. Mas será que os ecos daquela época, aquelas disputas de poder entre elites, as brigas regionais e a explosão de protestos quando a população se sente abandonada, será que tudo isso realmente desapareceu? É uma boa pergunta para a gente continuar refletindo.